Você já sentiu que sua vida financeira estava completamente fora de controle? As contas se acumulam, os prazos vencem e você não sabe mais o que fazer. Era exatamente assim que eu me sentia. Eu não tinha a mínima ideia de como pagaria minhas contas naquele mês. As dívidas vinham se acumulando há meses, talvez anos. Enquanto eu tentava desesperadamente manter as aparências, a realidade me esmagava. Fechar no azul já não era uma possibilidade há muito tempo. Todo mês era um sufoco. Eu jogava parcelas para frente, tentava equilibrar despesas, administrava cartões de crédito que viviam no limite. Mas, por mais que corresse, a maré de contas parecia sempre me arrastar. Eu não me via como irresponsável, mas a verdade era uma só. As dívidas vinham de todos os lados. Um empréstimo aqui, outro ali. Parcelamentos pequenos que se tornavam gigantes. Juros que cresciam como monstros invisíveis. E, quando percebi, a situação já tinha saído completamente do meu controle. Se você já passou por algo assim, sabe o desespero que é. Mas o que poucos entendem é que, mesmo no meio do caos, existe uma saída. Esta é a história de como minha vida financeira mudou completamente depois que compreendi o poder da fé. Sim, a fé pode transformar tudo, inclusive suas finanças. Mas, atenção, não estou falando apenas de religião ou de uma prática espiritual desconectada da vida prática. Estou falando de uma confiança profunda em algo maior. Deus, o Criador, a espiritualidade, o Pai Celestial. Chame como quiser. O importante é entender que se a fé move montanhas, também pode mover a montanha de dívidas que parece intransponível. A jornada para sair do endividamento e alcançar a bênção financeira não acontece de um dia para o outro. Para alguns, pode ser rápido. Para outros, é uma caminhada mais longa, que começa dentro da mente, no coração e se reflete em ações práticas. E hoje, em 2025, posso dizer com absoluta certeza, a fé transformou a minha vida financeira. Mas antes de falar sobre essa transformação, é preciso entender de onde minhas dívidas surgiram. Afinal, muitas pessoas acreditam que estar endividado é sinônimo de fracasso ou irresponsabilidade. Mas isso nem sempre é verdade. Sim, há momentos em que erramos e somos imprudentes, mas em outros casos as dívidas surgem de situações completamente fora do nosso controle. Desemprego prolongado, problemas de saúde, crises econômicas. O mundo está em constante mudança e nem sempre conseguimos acompanhar. No meu caso, tudo começou com um sonho, um negócio próprio. Uma oportunidade que parecia perfeita. Um amigo me convidou para investir em uma loja virtual de produtos esportivos. Parecia a grande chance da minha vida. O investimento inicial era baixo e eu precisava apenas manter os custos do estoque e da publicidade. Empolgado com a ideia de finalmente ter algo meu, coloquei todo o dinheiro que tinha guardado. Mas não parou por aí. Usei o cartão de crédito para cobrir despesas extras, acreditando que logo o negócio estaria gerando lucro suficiente para pagar tudo. E, no começo, parecia estar funcionando. As vendas aconteciam, e eu vi aquilo como um sinal de que tinha feito a escolha certa. Mas então, tudo começou a desmoronar. As vendas caíram porque eu não tinha uma divulgação profissional. O estoque virou um problema maior do que eu imaginava. E, para piorar, meu amigo, que deveria dividir os custos comigo, passou por um grave problema de saúde e não pôde mais ajudar. O resultado? Todo o fardo financeiro caiu sobre mim. As despesas do negócio não batiam com a receita, as contas pessoais continuavam chegando, e eu entrei em um ciclo de endividamento sem fim. Check a special. Lynn has the credito empréstimos. Em pouco tempo, meu nome já estava comprometido em várias instituições financeiras. E então veio a pior parte, o peso psicológico. As ligações de cobrança eram diárias.
O medo e a vergonha começaram a me consumir. Eu evitava sair de casa, evitava encontrar minha família, evitava qualquer conversa que envolvesse a temida pergunta: como estão as coisas? Porque, no fundo, eu sabia. Eu estava falido. E foi nesse momento, no meio do desespero, que algo dentro de mim despertou. Uma voz interior me dizia que havia um caminho, mas que eu não conseguiria encontrá-lo sozinho. E foi assim que tudo começou a mudar. A primeira coisa que mudou minha vida financeira foi a mentalidade. Mas o que realmente fortaleceu tudo foi quando passei a ter uma vida de oração diária e a declarar promessas, acreditando que haveria um caminho de saída para minhas dívidas. Muita gente pensa que fé e ação são opostas, mas eu aprendi uma grande lição. Ore como se tudo dependesse de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. A primeira atitude prática foi encarar a realidade. Antes, eu evitava telefonemas de cobradores, ignorava extratos bancários. Mas percebi que fugir não resolveria nada. Então, fiz algo simples, mas poderoso. Anotei todas as minhas dívidas. Listei cada cartão de crédito, cada empréstimo, cada conta atrasada. De repente, eu tinha uma visão clara do problema. Eu sabia exatamente quanto devia e para quem. Ao mesmo tempo, mantive minha disciplina espiritual. Todos os dias, eu acordava cedo, fazia minhas orações e lia a Bíblia. Mas, acima de tudo, pedia sabedoria. E foi impressionante ver como as coisas começaram a mudar. Certo dia, recebi uma mensagem inesperada de um antigo colega de trabalho. Ele tinha visto um post meu em uma rede social e decidiu me chamar para conversar. Durante a conversa, ele me ofereceu ajuda, uma consultoria gratuita para me orientar sobre a renegociação das dívidas com o banco. Além disso, me passou contatos valiosos e até me acompanhou em algumas ligações. Em troca, ajudei ele em um projeto que estava desenvolvendo. Foi aí que percebi algo poderoso. Orar e agir geram resultados. A verdadeira prosperidade. Antes, eu achava que prosperidade significava ter muito dinheiro na conta. Para mim, um carro novo, uma casa maior ou roupas de marca eram os símbolos do sucesso. Mas, conforme fui mudando, percebi que prosperidade vai muito além disso. Prosperidade é ter paz. O dinheiro deixou de ser um ídolo e passou a ser apenas um instrumento. Muita gente se endivida não por necessidade, mas porque tenta preencher um vazio emocional. Compramos compulsivamente, gastamos mais do que ganhamos, buscamos status. Mas, no fundo, nada disso realmente nos preenche. Foi só quando entreguei esse vazio a Deus que comecei a enxergar o dinheiro de forma diferente. O poder da gratidão. Antes, eu só reclamava da minha situação. Mas quando comecei a mudar, percebi que precisava aprender a ser grato. Então, criei um hábito simples. Todo dia, eu anotava 5 motivos para agradecer. Agradeço por ter comida na mesa hoje. Agradeço pela força para enfrentar mais um dia. Agradeço pelo amigo que me ouviu quando eu precisei. Agradeço por ter conseguido pagar parte de uma conta. E algo incrível aconteceu. Meu coração começou a mudar. Eu percebi que Deus já estava agindo, abrindo pequenas portas todos os dias. Mudando a forma. Isso passou a acontecer com frequência. Não eram milagres gigantes, como ganhar na loteria. Eram pequenos sinais diários de que Deus estava me guiando. Fé e conhecimento andam juntos. Mas eu também aprendi uma coisa importante. Fé sem conhecimento prático não basta. Então, comecei a estudar sobre dinheiro. Fiz cursos online. Assisti a palestras. Li livros sobre finanças pessoais. E aprendi que, para sair das dívidas, é preciso dividir o orçamento de forma inteligente. Gastos essenciais, moradia, alimentação,
contas básicas. Gastos de lazer, sem exageros, mas garantindo qualidade de vida. Fundo de emergência, para lidar com imprevistos sem precisar de empréstimos. Investimentos, para construir um futuro estável. Com esse conhecimento, refiz meu planejamento financeiro completamente. E, pela primeira vez, eu estava no controle do meu dinheiro e não o contrário. A transformação real começou quando passei a anotar cada despesa e receita, categorizando tudo para entender para onde o dinheiro estava indo de verdade. E o choque veio rápido. Taxas bancárias que eu nem sabia que estava pagando. Assinaturas que não usava, mas continuavam sendo debitadas. Pequenos gastos diários com lanches e supérfluos, que, somados, representavam um valor absurdo no fim do mês. Mas a boa notícia é que quando temos clareza, podemos agir. Fui cortando o desnecessário, renegociando tarifas bancárias, cancelando assinaturas e ajustando meu consumo. Aos poucos, o que antes parecia impossível começou a acontecer. O orçamento começou a estabilizar. O dinheiro passou a render para as necessidades. E, pela primeira vez em muito tempo, sobrava um pouco no fim do mês. Foi ali que percebi um princípio poderoso. Quando estamos alinhados com os valores divinos, até o pouco pode se multiplicar. Mas essa jornada me ensinou algo ainda mais profundo. Dinheiro é apenas um meio, não um fim. Antes, eu achava que o objetivo era ficar rico. Mas entendi que o dinheiro, por si só, não traz sentido para a vida. Quando buscamos apenas o acúmulo, sem um propósito maior, corremos o risco de cair em armadilhas, ganância, status vazio, decisões erradas. Mas quando colocamos o dinheiro a serviço de um propósito maior, tudo muda. Cuidar da família, abençoar outras pessoas, apoiar causas sociais, contribuir com a comunidade e projetos missionários. Essa mudança de mentalidade foi libertadora. O dinheiro deixou de ser um ídolo e passou a ser um instrumento. 2 propósitos que mudaram minha vida. Quando saí das dívidas, me compromete com 2 coisas. Uma, ajudar pessoas em vulnerabilidade social. Sempre quis fazer mais, mas as dívidas me impediam. Assim que minha situação financeira começou a melhorar, separei um valor para doações e para o trabalho voluntário. 2, orientar outras pessoas. Vi que muita gente passa pelo mesmo desespero que eu passei, endividadas, sem esperança, sem saber o que fazer. Então, passei a compartilhar meu testemunho, mostrando que a fé não é uma ilusão, mas uma força capaz de transformar até as finanças. E foi nesse momento que uma verdade profunda se confirmou. Quanto mais eu sirvo, mais portas se abrem. Quanto mais eu dou, mais recebo. Porque existe um princípio espiritual que nunca falha: dai e dar-se-vos-á. E não se trata apenas de dinheiro, mas de tempo, conhecimento, generosidade. 2025. Preparado para qualquer crise. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto amadureci. Não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida. Isso não significa que não enfrento desafios. A diferença é que agora tenho base sólida para lidar com eles. O mundo muda rápido. Crises aparecem. A economia oscila. Mas hoje, meu coração não se desespera mais. Porque eu entendi algo fundamental. Deus é a fonte da minha provisão. Ele não está limitado às circunstâncias externas. Mas também sei que minha parte é planejar, estudar e trabalhar com excelência. E isso fez toda a diferença. Meu último conselho para você. Se você está endividado e quer transformar sua vida financeira pela fé, aqui estão 9 passos práticos que fizeram toda a diferença para mim. Encare a realidade. Liste todas as dívidas. Não fuja dos números. A transparência é o primeiro passo. 2, ore e peça direção.
Coloque suas preocupações diante de Deus. Ele te dará sabedoria e abrirá portas. 3. Pratique a gratidão. Mesmo nos momentos difíceis, encontre motivos para agradecer. Isso fortalece sua fé. 4. Busque educação financeira. Aprenda a administrar dinheiro, negociar dívidas e investir. O conhecimento liberta. 5. Renegocie com honestidade. Converse com bancos e credores. Mostre boa vontade, se possível, dê uma entrada para facilitar os acordos. 6. Tenha um orçamento claro. Registre todas as receitas e despesas. Defina limites e respeite seu planejamento. 7. Aplique o princípio da generosidade. Mesmo em dificuldades, encontre formas de ajudar dentro das suas possibilidades. Isso muda sua mentalidade e abre espaço para novas oportunidades. 8. Mude suas crenças sobre dinheiro. Prosperidade não é só ter dinheiro. É ter paz, equilíbrio e propósito. 9. Persista. Os resultados não vêm da noite para o dia. Mas, com fé e disciplina, as portas certas vão se abrir. A verdadeira liberdade. Muita gente me pergunta: como você saiu do buraco? E minha resposta é simples: fé em Deus. Mudança de hábitos. Disposição para agir. Não há fórmula mágica. Não há atalhos sem esforço. Mas a fé abre caminhos onde antes só havia muros. Porque ser financeiramente abençoado não significa ter milhões na conta. Significa ter paz de espírito. Poder construir um futuro com propósito. Ajudar a quem precisa. E nunca mais se sentir escravizado por boletos e juros abusivos. Existe esperança para você se hoje você se sente sem saída. Quero que guarde bem essas palavras. Deus pode transformar qualquer cenário. Mas você também precisa agir. Não se isole. Busque ajuda. Muitas vezes, o medo, a vergonha e as mentiras do inimigo nos fazem acreditar que não há mais jeito. Mas essa é a maior armadilha. Você não nasceu para viver preso às dívidas. Você não nasceu para viver sem esperança. Fé não significa gastar sem limites esperando um milagre. Fé significa buscar sabedoria, tomar boas decisões e confiar que Deus nos guiará pelo caminho certo. Chegou sua hora. Se essa história tocou seu coração, então não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida financeira e fortalecer sua fé. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui: qual parte da história mais te impactou? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra de encorajamento. E lembre-se, a fé torna o impossível possível. A sua virada financeira começa agora.